Bom dia a todos. Nessa manhã nós vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus e nós vamos meditar no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E o tema de hoje é 3 coisas que faltam na terra. E essas 3 coisas que o profeta Oséias ele declara a Israel, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, é algo tão atual que nós não temos encontrado mais neste mundo. E vamos meditar um pouco a respeito dessa mensagem. Deus usou profundamente o profeta Oséias, e o nome do profeta Oséias quer dizer livramento. O profeta Oséias ele foi o profeta do amor divino. Deus mostrou o seu amor a Israel através deste livro. O profeta Oséias ele foi para Israel, assim como Jeremias foi para Judá. Ele não se cansou em denunciar o pecado do povo e fazer com que eles voltassem ao arrependimento. E é o objetivo do livro, né? O restabelecimento da comunhão de vida e amor de Israel com Deus. Israel havia se afastado da presença de Deus e Deus estava usando Oséias para trazê-los de volta a ele. Oséias ficou preparado para o seu trabalho de forma prática, né? Porque Deus chama Oséias e manda ele se casar com uma mulher, e essa mulher se torna prostituta, abandona Oséias, tem outros relacionamentos, vai embora, foge e chegando até mesmo ao fundo do poço, ela se torna escrava. Aí Deus vai para Oséias e diz a ele, agora vai lá, busca ela e restaura a comunhão com ela. E Oséias vai ao encontro dela, encontra ela, escrava de um outro homem, e ele compra ela. Ele paga o preço de um escravo, ele resgata a sua esposa, traz ela de volta e restaura a comunhão com ela. Isso demonstrando o que Deus faria com Israel. Israel também se abandonou a Deus, deu as costas para ele, mas Deus não desistiu de Israel. E Deus mostrando como é que ele iria restaurar a comunhão com o seu povo. E isso é a história da humanidade. O homem foi criado por Deus, Deus preparou de melhor para o homem e o colocou e tinha em comunhão com o homem, mas o homem desobedeceu a Deus, perdeu essa comunhão, deu as costas para ele, e ao longo dos séculos, Deus ele não rejeitou o homem, então Deus proveu um meio para resgatar esta humanidade. A semente da mulher nasceria e pisaria a cabeça da serpente. O sacrifício exigido para perdão do pecado iria ser cumprido. Não pelo homem, que homem nenhum tinha condição de fazer isso, mas o próprio Deus veio em carne, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nasceu, viveu entre nós, pregou, ensinou, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do nosso pecado e agora todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna e tem a comunhão restaurada com Deus. Nós vemos nesses dias a humanidade sem essas 3 coisas: falta de amor, falta de verdade e falta de conhecimento de Deus. Então vamos na nossa meditação. Nos dias do profeta Oséias, o Senhor notificou aos filhos de Israel 3 coisas essenciais que faltavam entre os habitantes da terra: verdade, amor e conhecimento de Deus. Acredito que esta palavra pode ser contextualizada para os nossos dias.
E baseado nisso, nós vamos aprender sobre 3 coisas que faltam em nossos dias. Primeiro, o amor. A primeira coisa que falta na Terra é o amor. O amor é considerado a maior de todas as virtudes. 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 3, diz assim: Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e se tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial, é incompleto, e até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior dela é o amor. Que bonito, né? O apóstolo São Paulo discorrendo sobre o amor verdadeiro. E esse amor, ele está em falta. Quando falamos desse amor, muitos acham que é utopia viver um amor desse. Em relação ao homem, pode até ser utopia, mas em relação a Deus, ele é real. Quando percebemos em nossos dias filhos matando pais, pais matando filhos, pessoas tirando a vida de outros por causa de coisas tão pequenas e banais, a falta de amor passa a se tornar algo bem perceptível e muito grave neste mundo. Mateus 24:12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em João 5,42, o próprio Jesus acusou a grande falta de amor nos seus dias, dizendo: sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Em João 13,35, Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em Romanos 13,10 está escrito que o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E Deus é amor. João 4, de 1 a 11, de 7 a 11, diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. O amor é a primeira coisa que falta na Terra. A segunda coisa que falta na Terra é a verdade. A segunda coisa que falta na Terra é a verdade. A verdade é sinônimo de transparência e exatidão dos fatos.
Em 2 Coríntios 13:8 está escrito: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Quando percebemos a falta de verdade e de transparência das pessoas em nossos dias, chegamos à conclusão que falta mesmo a verdade na Terra. Quantas pessoas que não são verdadeiras, nós não podemos mais acreditar nas pessoas. Tudo tem que ser ali escrito. Se não tiver escrito, a pessoa não é justa, ela não declara o que realmente foi feito. Não há verdade nas pessoas. E isso tem sido uma em todo o tempo. Em Provérbios 23:23 está escrito: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Em Deuteronômio 32:4 está escrito que Deus é verdade e não há nele injustiça. Em João 14:6, Jesus é a verdade. Em João 14:17, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João 17:17, a palavra de Deus é a verdade. Em 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. A segunda coisa que falta na terra, a verdade. Não se pode mais confiar nas pessoas. As pessoas não têm mais palavra. Antigamente se podia confiar, mas hoje a verdade já não existe mais, a justiça já não está mais no coração do homem. Somente em Deus nós temos a verdade. Falta a verdade no mundo. E o terceiro, falta o conhecimento de Deus. A terceira coisa que falta na terra é o conhecimento de Deus. Em Mateus 22:29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando percebemos a excessiva busca pelo conhecimento científico, tecnológico, filosófico, cibernético e tantos outros conhecimentos avançados e menos interesse pelo conhecimento das coisas de Deus, chegamos à conclusão que falta o verdadeiro conhecimento nas pessoas. A falta deste conhecimento que leva à falta dos dois primeiros que nós falamos, amor e verdade. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se afasta do amor e se afasta da verdade. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Mas conhecimento de Deus. Em Romanos 1:28 está escrito que, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O homem, ele é escravo do pecado. E quando nós nos afastamos de Deus, a pior coisa que pode acontecer é Deus nos entregar a nós mesmos, às nossas próprias vontades. Porque o homem, ele está se autodestruindo. Ele só procura o que lhe destrói. Nós vemos o mundo. A humanidade está crescendo, a ciência está crescendo, a forma de vida está se multiplicando, a ciência está se multiplicando. Há muitas coisas boas, sim. O homem tem vivido um pouco mais por causa da saúde, dos remédios, das vacinas. A tecnologia tem, em parte, trago benefícios para uma vida que o homem escolheu, mas por outra parte está destruindo a natureza. É paradoxal. O homem precisa da natureza para viver, mas destrói ela porque acha que assim está evoluindo. E o final de tudo é a destruição total. Então, o homem entregue a si próprio, ele simplesmente se destrói. E é como a palavra de Deus diz, né?
que ele está se destruindo por falta de conhecimento. Romanos 1:28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por desprezarem a Deus, a humanidade, Deus a entregou a suas próprias vontades. E o homem se destrói. A ver pelas guerras que estão acontecendo, parece que nós estamos voltando à Idade Média, aquele tempo medieval, por disputas de terras, disputa de país, invasões, e um destruindo o outro. Uma vez que, com o conhecimento que temos hoje, de que toda a humanidade é uma só, todos dependem um dos outros, e que nós estamos no mundo e fazemos parte dele, dependemos que um ajude o outro, mas ainda nós vemos guerras, destruição, luta por poder, por dinheiro. Isso tudo é porque o homem desprezou o conhecimento de Deus. Falta o conhecimento de Deus no homem. Em Colossenses 1:9 está escrito que devemos transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Conclusão. Ainda que falte tanto amor nas pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável que deu o Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ainda que falte verdade nas pessoas, Jesus é a verdade de Deus revelada ao mundo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ainda que falte conhecimento de Deus nas pessoas, Cristo veio revelar o verdadeiro conhecimento que liberta o homem da ignorância espiritual. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como aplicação pessoal, para nós, como igreja, nós podemos fazer o seguinte, diante de tudo isso que nós vemos, que falta na terra, falta amor, falta verdade e falta conhecimento de Deus. Primeiro, na falta de amor no mundo, nós, Igreja do Senhor Jesus, devemos cumprir o mandamento de Jesus em João 13:34-35, amando uns aos outros como Jesus nos amou, sendo sal e luz da terra. Segundo, na falta da verdade no mundo, devemos ser a Igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. E terceiro, na falta de conhecimento de Deus, devemos anunciar as boas novas do Evangelho. Jesus, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por ele. João 14,6. Pois Jesus mesmo nos comissionou a isso. Marcos 16,15. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós possamos anunciar as verdades do Evangelho neste mundo tão perdido. Amém? Fica com Deus.